Riva Shalom Adonai, nossa página. Vamos avançar assim com você, fazer parte então desta live. Junte-se a nós, também vivos. Você que está a acompanhar a partir de sua casa, a partir do lugar, aonde possibilita, que facilita de estar conosco nesta live. Venha, faça parte, porque eu tenho plena certeza que tenho tanto falar com o meu coração, mas eu prometi falar para o pastor Acácio. E hoje você vai ficar a muito certinho em reunião. Por isso, bem, convide quem está em casa, pode convidar, é bom, principalmente quando se trata de homens de Deus. Receba nesse momento o nosso grande convidado de hoje. Faça parte, por favor, junte-se a nós, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vai haver um pedido que nós vamos colocar aí para também formular a sua questão. Junte-se. Venha, porque a viagem é longa. Esta viagem de hoje é longa. Então, junte-se a nós, faça parte desta grande audiência, porque eu tenho alguém que eu já conheci na altura em que tínhamos a turma da palavra. Desta máquina aqui. Junte-se a nós, não me deixe falar só. Vem, porque a viagem não é pronta, ainda não começa. Promete, porque hoje vamos falar um pouco do que as pessoas dificilmente resolvem. Dado pessoal, meu pastor, eu. Hoje temos assunto na casa. Vamos lá, homens da Forja. Juntem-se nós, por favor, porque hoje temos assunto. Vamos saber um pouco da vida do nosso amado, amigo, filho, esposa, homem de Deus, pastor Acácio. Junte-se, faça parte desta live. Ainda somos poucos, naturalmente, deste lado. Venha juntar-se a nós. Juntar-se a nós, convide, por favor, quem você puder convidar. Deixa-nos saber que você está aqui. Puder nos falar de onde você fala. Se puder também dizer onde você está nesse momento. Se é na província do ano, se é na província do ano. Olha, já temos alguns seguidores que não nos falam apenas a partir do país, mas como também do outro lado do país. Então, você que está aí desse lado, sabe qual é a província que você está. Você pode deixar nos comentários. Deixe nos comentários. De que província você fala. Se porventura também puder falar de que país você nos fala. Agradeceríamos, por favor, para recebermos esse feedback do teu lado. Homens da Forja, hoje promete, temos alguém que vai ser forjado. Vamos caminhar na comunidade. Não só ministerial, mas depois. Vamos levar um pouco dos nossos internautas a ouvir quem é, na verdade, a casa. Bem que eu trouxe. Hoje nós preparamos esta edição só para si. Quero
quero convidar a você a sentir-se mais à vontade, assim como está o nosso convidado da casa. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Acho que o som do microfone está ouviram, saudar aqui a pastor Julião são grandes irmãos, nossa glória. Boa, vamos embora, por favor, mais intervenientes nós precisamos nesta live, porque hoje vamos tratar um pouco da vida de quem é Acácio Agosto. Vamos embora. Faça parte, por favor. Faça parte. Vamos embora, vamos embora. Eu acredito que enquanto o nosso querido convidado começar a falar, algumas coisas ele vai falar com a intimidade, a vida que o pessoal na live. Então, você que está em casa, nestas horas nós não temos muita coisa a fazer. Eu acredito que só que está em casa, que não está, se calhar talvez muito atarefado, tem esse momento que é para entrar na live. Conecte-se conosco, entre na live, comente, deixa aí o teu presente, ou deixa o teu eu estou presente na live. E para sabermos que você está aqui conosco, conecte-se, por favor. Eu acredito também que na semana muito complicado a revisar esse dia, muita gente está em casa, quando tem vários da rede, mas este vai ser o caso, não então, você que está em casa pode estar em nós, deixa-nos aí o teu feedback, de modo a sabermos que você está aqui, está conosco, está conectado esta manhã. Junte-se a nós, junte-se a nós, junte-se a nós. Sejam bem-vindos mais uma vez a este novo episódio. Nós terminamos agora há pouco um episódio onde falamos sobre as definições. Hoje vamos começar um outro capítulo onde vamos abordar sobre os contrastes da vida cristã. Vamos falar um pouco sobre bênção. Nosso Bishop Amadeu está online. Bishop Amadeu, muito obrigado pela sua audiência, pela atenção. Bem-vindo. Vamos mais. Em nome de Deus, Xavier Caleico, convidadíssimo nosso pastor Acácio, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Precisamos de mais pessoas que estejam conosco nesta live. Mas vamos avançar porque eu sei que o tempo nos perdoa. Quero antes dar as boas-vindas ao nosso pastor, mais sinônimo, obrigado. Bom, nessa primeira eu queria me despedir desta titularidade docente. Pastor, depois nós vamos navegar um pouco da vida do nosso líder, do nosso amigo, do nosso filho, esposo de alguém. Bom, queremos saber um pouco, né, deste lado. Quem é Acácio?
prepare as inscrições para você que está em casa. Nós preparamos um roteiro, mas na medida que o pastor vai respondendo algumas questões que vai ser aqui, alguma questão que pode passar na nossa página, aqui, no lugar da live, pode já ficar a partir. Vamos fazer diretamente para o pastor. Bom, já agora, como a Cássio Augusto escreveria agora para alguém que nunca viu o pastor? Uma vez nunca cresceu, pai, portanto, toda ação de vida da família. E também sentimos toda essa vida da família como ser humano, normal. Sentimos o sol que bate para todo mundo e a sua família pode por nós. Então, esse é o acaso que está aqui hoje, né, fora do altar, fora do mundo, fora dos altares da volta do mundo. Uma questão que depois eu não muito bom, muito bom. Eu acho que o pastor está fazendo. Boa. Certo. Agora sim conseguimos nos ouvir. Eu acho que o microfone do pastor agora sim. Melhorou. Bom, eu acho que vamos ter que voltar à fase, à deixa em que questionávamos quantos filhos o pastor tem. Ok, muito bem. O Acácio, nesse caso, que é o pastor hoje, é casada com a senhora Domingo de Leite. É pai de 4 meninas nesse caso. A primeira é Miriam de Gouveia Leite, que é a primogênita. Tissola de Gouveia Leite Augusto. Depois temos a Ágata Leite Augusto, a Axa Leite Augusto. Ok, bênção. Nessa noite, será que a esposa está a acompanhar a live? Eu mandei o link para ela, creio que já deve estar acompanhando. Ela sabe que eu estou aqui, até porque andamos todos juntos no dia de hoje. Sim. Boa, muito bom. Bom, faça parte, enquanto meu homem vai fazer a troca do microfone do pastor. Boa, faça parte, você que está no outro lado e quer acompanhar a trajetória de vida do nosso pastor, faça parte, por favor. Acho que pouca gente percebe isso. E eu falo pouco, e por falar pouco, então sou difícil nem ir atrás. Mas isso é até mesmo em casa ou só quando está no seio de pessoas onde o pastor não conhece? Eu creio que ela faz parte mesmo da construção da minha personalidade. Em casa eu tento lutar comigo mesmo. Passar um pouquinho à vontade com as minhas filhas e sobretudo com a minha esposa. Minha esposa, por exemplo, reclama bastante. Eu às vezes estou a andar com ela, fala, você fala pouco, tá me deixando só falar. Quem está na live, por favor, dá-nos só um feedback, porque nós recebemos agora uma questão de que o som não está a 100%. Bom, quem nos está a acompanhar? Eu vou aqui. Certo, diz que o som não está nos conformes. Se puderem nos dar um feedback de que o som está melhor, por favor, agradecemos. Damos esse sinal de que o som está lá melhor. Feedback por parte da nossa produção. Vamos avançar as questões. Bom, eu gostaria que nesse exato momento o pastor se sentisse mais à vontade possível. De fato, vamos.
Certo, sentir-se mais à vontade possível. Por quê? Porque nós temos esse privilégio de nos sentirmos à vontade, estamos a ceder essa primazia. Tanto eu como o apresentador, tanto o pastor, deve sentir. Ok, agora o que faz rir, verdade, pastor? O que me faz rir, eu creio que me faz realmente rir aquilo que me faz bem. 37. 37. Quando é que vai ser? Eu nasci dia 8 de novembro. Os membros que estão aí na igreja, que Dia 8 de alguns não novembro. sabem quando é que o pastor completa a idade. Já está aqui sendo revelada a idade do pastor e ao mesmo tempo o tempo em que, ou o mês e o ano não, só o mês em que o pastor completa a idade. Então, já tens noção. Membros da igreja do pastor Acácio. Estão ali mesmo. Estão dentro, vai lá. Bom, vamos avançar. Dentro de casa, quando não tens nenhuma responsabilidade social. Sou pai, sou esposo, como já disse, eu sou mulher, sou aquele pai que fica ali cuidando e brincando com as crianças. E em alguns momentos, tirando elas fora de casa, se vai lá, brincar, à volta da casa. Então, prefiro, mas quem se aproxima acaba colhendo uma boa coisa de nós. Porque quando a pessoa se aproxima, certamente nós damos essa abertura e nos abrimos diante dessa comunidade. Só que pensam que se eu ir nele, ele não vou conseguir ser amigo dele, nem vou conseguir interagir com ele. Já houve pessoas que, por exemplo, na turma da palavra mesmo, que tinham dificuldade de se aproximar de mim. Ele se aproximava mais do Guilherme, do Peter e de outras pessoas do que a mim. Nosso pastor Augusto. Quem é pai na fé? Meu pai na fé, sim. Olha, meu pai na fé mesmo, quando me converti, na verdade eu me converti por meio dos meus pais, minha mãe nesse caso, que já tinha aceitado o Senhor Jesus, quando saímos da ilha para o São Pedro da Barra. Ali eu cresci indo buscando a do mais. Então nos habituamos, era a igreja da avó e todos nós íamos. Mas minha mãe se converte à Assembleia de Deus Pentecostal concretamente assim, no Ministério Ebenezer. Dali, eu no São Pedro da Barra fazíamos esses dois caminhos. Íamos para a Católica, mas também víamos buscar para ir para a escola dominical na Igreja da Mamá. Íamos para a Igreja da Mamá. Mas chegou uma fase que minhas irmãs já estavam bem firmadas, mas eu ainda não conhecia um. Então passo a ir para lá e a partir daquele momento me converto. Decido seguir a Jesus. Nos braços do pastor Gabriel, João Gabriel, que já descansa no Senhor. Ele me recebeu. Após um ano, então, eu conheço o pastor Sadraque. Quando eu conheço o pastor Sadraque, despedo o meu pastor e passo a andar com o pastor Sadraque. E eu aprendo o ABC do Evangelho com o pastor Sadraque. Quer dizer, eu era neófito, então cresci aos pés do pastor Sadraque. Então eu tenho meu pastor que me recebeu assim no Evangelho, mas tenho também o pastor Sadraque, que é meu pai espiritual. Meu pai espiritual. Por que eu fiz essa questão? Por conta da resposta que o pastor me deu. Quando questionamos relativamente a esse lado muito mais reservado do pastor. Não sei se isso criou algum. Desejei buscar o que ele buscava, aprender o que ele aprendeu, mas mais do que aprender, decidi estar ao lado dele. E graças a Deus ele me recebeu. Esse desejo ardente que eu tive de estar muito próximo dele, tanto que eu despedi mesmo ao meu pastor, e meu pastor me liberou, porque ele já conhecia o pastor Sadraque, que já tinha uma admiração por ele, e ele me liberou, e eu passei a estar com ele, Então o desejo que eu tinha, o desejo ardente, por estar muito próximo dele, por aprender com ele, rompeu com todas as barreiras da timidez para poder estar próximo daquele grande homem que é. Deus seja louvado por isso. Agora sim, conseguimos ver que o elo da timidez Estamos no caminho dele. Foi rompido. Amém. Bom, agora vamos pular para um outro bloco, onde vamos falar sobre a história antes do púlpito. Se bem que já falamos um pouco de como quem é Acácio Augusto. Agora... Então, e nós, por meio dessa graça, e de tanto acompanhar o pastor Sadraque, que tem algumas aberturas de agenda, rodeamos por Luanda toda, pregando o Evangelho, e até inclusive Angola, já fomos quase todas as províncias. Então eu me via muito mais como pregador, como alguém que está aí para ministrar a palavra,
Então esse era só eu, essa pessoa que saía, pregava, estudava a Bíblia, mas era, né, um discípulo, era uma ovelha de um pastor, de um pai, né, que estava ali para servir e ajudar a igreja a crescer. E esse foi a construção da minha matriz, por exemplo. E esse é o lado também que o próprio pastor Sodré construiu em nós. Nós estávamos numa igreja liderado por alguém, estando debaixo da sua liderança, ajudando a igreja a crescer. E eu dedicava-me na responsabilidade que me dava. E não só nisso, como também era um estudante, né? Sou um estudante, terminado o médio, depois indo para a universidade, terminamos a universidade e aí as responsabilidades foram acrescentadas. Exatamente. E por conta disso, porque eu sabia que lá eu teria disciplina de geologia. Mas o caminho, né, levou-nos para uma outra, levou-nos para a educação. Acabei estudando na educação, porque na universidade acabei fazendo. Eu sempre sonhei em ser geólogo, mas um geólogo temente a Deus, servo de Deus, pregador do Evangelho. Pensa. E hoje é conhecido na universidade como servo de Deus. Sim, eu sempre manifestei esse lado. Nos meus colegas, sempre manifestei que sou crente. E aqueles que se encontraram comigo dentro e acabaram conhecendo muito mais dentro da universidade. Ele que se faz a Habana foi meu colega de segundo ligado e ele já veio lá como pastor e depois já nos conhecemos e tudo mais. Eu sabia a minha maneira de ser e estar também e manifestava esse lado. E hoje há um colega meu que depois atualmente também faz parte da turma da palavra, mas anteriormente não era. Ele me via e hoje acabou também nos seguindo. Hoje é um grande homem de Deus dedicado à oração e ao ministério da palavra. Pensa. O que queria ser Acácio Augusto? Acácio Augusto queria ser esse tipo de pessoa. Queria ser. Essa pergunta remete-nos anteriores, né? Remete-nos anteriores. Antes, o Acácio Augusto mesmo, que agora é o pastor, ele não queria ser esse pastor que se tornou. Na verdade, o caminho, a Bíblia diz que os caminhos de Deus são diferentes de nós. E a Bíblia diz que meus planos, meus propósitos é quem vão prevalecer. Nós, às vezes, temos um plano, mas Deus tem traçado um plano diferente da nós. E, às vezes, como o pastor Sodré tem dito, por exemplo, nós, às vezes, não temos ações, nós temos reações. Muitas das vezes, aquelas ações que nós pensamos que são ações, são reações do Espírito. Nós estamos indo para um caminho, mas, na verdade, às vezes, é o Espírito Santo que está a trabalhar em nós dentro daquilo que é a ação do Espírito. Então, o caminho de Deus nos levou ao pastorado. Eu lembro-me, por exemplo, numa reunião no Ministério Ebenezer, estava ali, né, o cooperador, um jovem já conhecido, né, no seio da igreja. O reverendo chegou, eu vejo o Acácio como se tivesse alguém que vestiu o casaco pastoral. Ele vestiu mesmo o casaco pastoral. Quando ele falou isso, veio isso. O Acácio, ele vestiu o casaco pastoral. Ele tem. E ele fez né, citou vários nomes. Ele falou, tem desses nomes, né, quem vestiu o casaco pastoral é o Acácio. Quando ele fala essa palavra, aquilo me entrou como uma espada. Né, acendeu em mim uma chama e toda a mensagem me veio à memória. E eu disse, Deus confirmou hoje quem realmente eu sou. E a partir daquele momento eu sabia quem eu sou. Alguns me chamam de mestre. Outros já me viram a profetizar, me chamam de profeta, mas eu sei o que eu sou. Amém. Eu sou pastor. Deus seja louvado por isso. Amém. Bom, qual foi? E Deus o tomou para si. Esse foi um momento mais difícil, porque depois surgiu muita reflexão, mas eu creio que Deus já tinha me preparado. Deus tinha me preparado para esse momento, que eu poderia passar por esse momento, para essa forja. Eu estava sendo forjado. Né, para esse momento, porque de algum momento, porque minha mãe, eu já tinha perdido o pai faz tempo, assim, né, menino, criança, já tínhamos perdido, então a mãe era essa senhora que cuidava de nós, que sustentava toda a nossa vida, nossa escolaridade. Pensar que o futuro
tudo acabou naquele momento. E nós, ao ouvir todo aquele choro que só nos colocava para baixo, então nós olhávamos para aquilo e falávamos, nós vamos ter que fazer uma reviravolta. Então foi um momento difícil, mas Deus nos consolou, Deus nos fez olhar de forma diferente, tivemos os irmãos, né? Tivemos o consolo do pastor Segrar, tivemos o consolo dos amigos próximos que nos visitaram, olharam para tudo aquilo e nos ajudaram a recuperar aquele momento. E recuperamos, conseguimos sair das cinzas e olhar para frente e lutar pela vida. Aí ele escolheu, o Gideão também queria ir para lá, mas ele escolheu a mim. O Gideão disse, por exemplo, ele só te escolheu por causa do teu caráter. Ele disse, não, o Acácio tem uma personalidade muito boa e tal. O Gideão fala muito, então não adianta ir ali, o Acácio vai saber dirigir bem. E eu creio que essa direção, pessoal, Deus já estava a me levar a dirigir pessoas. Me levou a dirigir aquele colégio todo. E passei a dirigir e eu fui naquele lugar, foi extremamente, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a sustentar minha escola e aí então é ali onde nasce também a vontade de ir para a educação, porque comecei a ser professor, comecei a ser diretor pedagógico, então começamos a ganhar dinheiro, nos tornamos essa pessoa, fruto da dificuldade que nós passamos por conta do passamento físico da minha mãe. Sobretudo para que as minhas, nós ouvimos o pastor Torá, que foi uma pessoa muito fundamental. E o meu pastor da congregação, ele, olha só, eu lembro-me, por exemplo, dos momentos que eu ia para a escola, às vezes ele chegava, o culto terminava e tal, chegava assim, então, você passagem táxi para a semana. E ele me dava táxi para a semana. Ele me queria ver, estudar, se formar, e eu tenho aquele homem como em grande lembrança, um grande pastor que eu já tive nessa vida, tanto é que eu servi-o bastante e eu ajudei-o bastante. E aquela igreja era muito conhecida por causa da dedicação da juventude, e o líder da juventude era só eu. Quando despia na minha mãe que eu vou dormir na casa do pastor Branco, aqui nos Quantos, eu dormia para lá, eu saía, ia direito, mas já. Então ele foi a grande influência para a minha vida, para me tornar no que sou realmente hoje. Eu devo tudo a ele, que pega numa melhor flecha e lança. O reverendo descobriu algo em mim que não sei. O pastor Sadar tem uma característica. Ele nunca vai te falar aquilo que Deus falou para ele a teu respeito. Ele vai permitir que você se autodescubra. Por conta do ensinamento que ele aprendeu de Jesus. Jesus andou com Pedro e nunca disse a Pedro, Pedro, tira a espada que está sobre ti. Nunca disse a Judas que você está a roubar dinheiro, né, da tesouraria, mas a Bíblia fala que ele mexia na tesouraria. Mas Jesus sendo, você a falar para os outros, mas em nós você não fala alguma coisa. Aí, não, nesse monte, mestre, fala alguma coisa. Nós precisamos saber o que Deus falou para nós. André que falou, não, Deus, o próprio Deus vai falar convosco. Então, nós terminamos aquele monte, quase ao terminar, pensávamos nós que ele falaria, porque chegamos no ele tomou a vigília e da manifestação da glória de Deus, porque ele começou a orar. Mas ele não falou diretamente assim, profeticamente, só nos abençoou naquele lugar. Então nós caminhamos com ele sem ele ter dito que nós queríamos muito trabalhar a questão do dom profético. Queríamos trabalhar. E queríamos perceber com claridade, seu mestre, você é o nosso mestre. Só você pode nos esclarecer em meio a essa onda profética que vai surgindo, só você pode nos esclarecer com claridade a respeito do dom profético. E até lhe questionar, mas o dom profético se aprende, né? Nós queríamos ouvir dele. Eu fui lá com o Gideão, encontramos ele em casa e começamos a sentar com ele e pedimos não só para conversar, mas também para ter momentos de oração. Conversamos com ele em casa, íamos para Jesus orar, na abertura ainda do começo da Jesus, orávamos com ele. Aí ele começou a nos esclarecer nos dar aula mesmo, sobre a questão do dom profético. Aí depois orávamos com ele no sábado, estávamos a orar com ele. Naquele dia, ao terminar aqueles dias, nós vamos, ele disse, vão, eu vou vos falar o que Deus falou comigo, a vosso respeito. Eu não sei se ele também
Mas é nós aí, eles enviam uma mensagem. E ele fala aquilo que Deus falou com ele. Eu lembro-me de uma palavra que ele escreveu. Eu tenho estado convosco. Eu vos chamei e eu tenho feito alguma coisa na vossa vida e eu vou vos conduzir porque eu vos chamei para uma obra. E ele escreveu isso na mensagem. A mesma mensagem enviou para mim, enviou para hoje. E nós recebemos aquilo para uau, o mestre falou. Bom, se tivesse pensado momento diante do reverendo, Deus está diante de vocês para me tornar no líder de Deus e me tornar no mestre, nesse equilíbrio que vós sois e nessa referência que vós sois. E tanto é que ele me colocou no meio dos grandes. E eu tenho dito sempre isso. Eu tenho notado essa graça na minha vida. Eu noto que Deus, no caminho do seu amor. Então, a prova de que Deus me amou e me tem chamado para o ministério, me tem dado esses grandes homens de Deus. E eu sou abençoado. Amém, amém. Yes. Sei que está em cada boa da família. Bom, muito obrigado, pastor, por esse momento. Vamos pular agora. Não sei se na live nós já temos questões. Deixa eu ver se tem algo. Existem coisas que nós precisamos ser usados para chegar lá. E diria para ele, né, ser um pouquinho mais aberto. Porque eu penso que essa falta e esse lado reservado inibiu-me para que eu pudesse entrar em lugares que eu não fosse. E hoje, né, eu olho que existe dificuldade. Por exemplo, se não tivesse alguém, então eu trabalharia isso nele. Poderia dizer isso, para que eu trabalhasse um pouquinho esse lado. Porque eu já desejei falar mais por conta de olhar para as pessoas que falam. E aí desejei isso. Então falaria isso para ele. Você precisa ser comunicativo e a comunicação, né, certamente ajudará, né, a ter determinadas aberturas. Muito bom, muito bom. Vamos agora pular agora para o capítulo, o bloco terceiro das questões, que é sonhos, escolhas, renúncias. Aqui vai agora a primeira questão. Qual foi a decisão difícil que mudou a sua trajetória? Eu penso que a decisão mais difícil que mudou a trajetória da minha vida é o fato de ser líder de Deus, ser apóstolo de Deus. O fato mudou toda a minha perspectiva de vida. Mudou drasticamente. Aquilo eu considero um curso, né, daquele livro. Então aquilo estruturou em nós o que nós, na verdade, nos tornamos além daquilo que Deus já tem construído também em nós. Então, ninguém te despreza pelo fato de ser jovem. Então, Paulo sabia que isso praticamente no nosso contexto agora. Ainda é difícil aceitar jovens, principalmente na casa do foi o representante legal da Assembleia Pentecostal. Eu olhava para o nosso ministério e, sobretudo, para a igreja onde estava, né, na igreja matriz, e desejei sempre pregar. Mas eu já pregava noutra igreja e olhava para aquele público. Mas em tudo isso está a convicção que você tem no teu chamado. Na chamada de Deus sobre a tua vida, no Deus a quem te chamou para o exercício do santo ministério, na imposição das mãos que foi derramado, foi colocado sobre ti, na confirmação que você teve de Deus a teu respeito. Isso, né, define, né, a tua estabilidade no ministério. Nem tampouco o estado social da pessoa, nem tampouco o volume de dinheiro que você carrega. Deus, quando te chama, Ele vê, né, sobretudo tem a ver com a graça de Deus na vida dele. A Bíblia diz que eu achei a Davi, né, não foi Davi que achou Deus. Então, tem que uma mulher, por exemplo, quando chegasse para Deus, eu quero Satanás. Yeah. Ele disse para nós, se vocês querem chegar a algum lugar, vocês precisam, né, definir vossas prioridades. O que é que realmente vocês querem? E se você quer, tem determinadas coisas que não podem fazer parte do vosso caminho. Por exemplo, ele falava da questão do relacionamento, né, vocês não precisam disso. Certamente vocês o terão e vão constituir um relacionamento, mas por agora vocês precisam construir em vocês o homem pelo qual vocês precisam ser. E isso é forjado na oração, isso é forjado na leitura da palavra. E nós recebemos, era muito focado em oração, estudo,
tenho amigos que depois viajaram para o Brasil, foram estudar, se tornaram. Acho que foi uma vez que eu ia. Acho que foi a minha primeira vez a ir para lá, na palavra. E que quando eu entrei, só não me lembro se era mas foram grandes lembranças, grandes momentos. Foi algo maravilhoso. Era quando chegasse a hora de nós despertarmos para a oração, todo mundo já estava ali, que é para começar a oração. Há pessoas até que no carro, sim. Outros no carro de mão. São bezerros, sim. Amém. Deus seja levado por isso. Amém. Bom, na altura parecia errada, mas hoje só percebeu o que é importante. Não sei se já tomei uma escolha que pareceu errada. Se levo em conta as escolhas da minha vida, que tem a ver, por exemplo, com o relacionamento, com a formação que fiz. Hoje eu olho, por exemplo, com a formação que eu fiz, embora não querendo, eu penso que também ela construiu para o homem que se tornou. E tudo cooperou para aquilo que eu iria ser hoje. Igual Paulo disse, tudo o que eu fiz me cooperou para que eu fosse, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as escolhas que eu tomei nessa vida, elas me tornaram naquilo que eu iria ser a pessoa que me tornou. Eu não queria a formação que eu queria fazer, mas acabei fazendo. E hoje, eu olhando para tudo isso, eu noto que ela também construiu alguma coisa em mim. Hoje, por exemplo, eu vou em lugares que não vou como pastor, vou como, por exemplo, para falar dos problemas sociais em Angola. E eu falo numa perspectiva sociológica, dentro daquilo conhecimento da educação que nós temos, das teorias sociológicas que fomos aprendendo. Falo como isso ajuda-nos bastante. Então, eu penso que, de alguma forma, isso me ajudou também para o exercício do Santo Ministério. Eu penso que Deus me chamou para a obra, e ao me chamar para a obra, Ele colocou-me no caminho e me dando elementos que poderia construir em mim, cajados que seriam úteis para poder guiar as ovelhas, instrumentos que pudessem me ajudar para construir e guiar essas pessoas que agora, hoje estou guiando. Algo mestrado, doutoramento, eu teria feito isso por causa da ambição que eu tenho nos estudos, na formação, eu já teria feito muito antes, mas as dificuldades que eu encontrei do ponto de vista também financeiro, elas dificultaram-me bastante para que eu entrasse. E agora hoje começo já a entrar para esses caminhos, mas eu noto que estou a entrar muito tarde. Estou a entrar bastante tarde. Teria feito isso muito antes, porque eu noto que existem pessoas que com a minha idade já concluíram todos esses elementos. E eu sempre coloquei isso na minha mente. Não ser uma pessoa agora dedicada à oração, mas uma pessoa também dedicada à academia, dedicada aos estudos, o irmão dos seus irmãos, filho daqueles que são seus pais, sobrinho dos seus tios e tia, por esse tipo de pessoa. É isso. Quando chegas a casa, depois de um dia difícil, consegue desligar um pouco, pastor? Eu sempre ouvi essa palavra que o meu pastor presidente, Reverendo Julião, sempre fala, e ele aprendeu com o Reverendo Paulo, como não sabem cuidar daqueles a quem Deus lhe deu. E por não saberem cuidar, matam o pastor. Muitas vezes tem que rir quando existe choro dentro dela. Então, eu penso que a nossa segredo ela mata a responsabilidade. Ao dar responsabilidade, escolher uma pessoa errada para a vida. Essa é outra dificuldade. Pessoas erradas entram no nosso caminho e criam dificuldade muito mais ainda em nós quando queríamos nos sentir aliviados por conta da própria responsabilidade que temos. Porque o conselho nos impõe a isso, que nós precisamos repartir a carga. Só que essa pessoa não chama uma única pessoa e entrega o ministério a essa pessoa. E todos que são levantados para ajudar o ministério que Deus deu a essa pessoa. Assim é Moisés e Arão. Eu vou colocar o teu irmão ao lado para te ajudar. Naquilo que você não puder falar, o teu irmão falará por ti. Ele te será como profeta e você será como Deus. Então, só que nós às vezes caminhamos com pessoas
que não entendem que foram chamados para nos ajudar. E líder tem sua responsabilidade, mas nós temos o direito de comer daqueles que vocês trazem. Só não fizemos isso por conta do vosso coração. Coloquei isso. Eu não sou muito de insistir as pessoas para fazerem o que se deve fazer. Por exemplo, orientamos uma coisa e não faço. Eu faço. Eu oriento para fazer. Eu coloco dinheiro para que a coisa funcione. Eu lembro o meu pastor sempre quando me dá uma responsabilidade, eu faço sem ele me dar dinheiro. E eu faço acontecer até mostrar o resultado do trabalho. Eu disse, pastor presidente, já fiz o que o Senhor me mandou. E eu apresento o trabalho e ele só assusta. Uau, fizeste? Fiz. Porque eu penso que é assim o trabalho. E Deus sempre que nos dá uma responsabilidade, muitas vezes não quer ver responsabilidade financeira. Insisto comigo, Angola é um país não fácil, né, com dificuldade de emprego, dificuldade financeira, e nossos empregos ficam à mercê, ameaça. Então luto por essa estabilidade financeira, de modo para que eu, com aquilo que eu tenha, consiga servir melhor ao Senhor. E eu penso que Deus me tem dado muito fundamental, Deus a nos chamar, Ele, pois que Deus dirige a nós, para que tenhamos não só essas estratégias, não estou querendo dizer daqueles outros artefatos que agora temos visto por ali. É tipo, por exemplo, né, a questão de Pedro, por exemplo. Jesus chega pela manhã e diz a Pedro, vamos pescar. Diz, mestre, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas ele disse, mestre, sob a tua palavra lançaremos a rede. E ele falou, é preciso combinar as tuas técnicas, as tuas habilidades e a graça de Deus. Eu preciso combinar. Dinheiro só não basta. O chamado é por conta mesmo do investimento financeiro. E ele começa a ter espaço, porque do ponto de vista financeiro ele tem estabilidade. No caminho, de qualquer forma, nós veremos assunto a queda. Pastor Sadraque, ele disse, eu vou falar muito para pastor Sadraque, minha vida está ligada a ele. Então, pastor Sadraque disse, existem pessoas que são como bananeiras. Eles crescem e dão um cacho. A bananeira cresce e dá um cacho. Depois de você tirar o cacho, tem que cortar, né, para que nasce outro. Assim são pessoas. Eles vão crescer, vão fazer o mesmo trabalho, mas vão crescer por um determinado tempo, depois serão arrancados. É dali que nós assistimos pessoas que bateram dentro da igreja. Aí Paulo, ou seja, Pedro diz, de boa reputação, cheio de sabedoria e de Espírito Santo. A boa reputação. Dinheiro é motivação. Bênção. Deus seja louvado por isso. Amém. Olha, a audiência está a crescer. Muito obrigado, pastor. Bom, ainda estamos dentro do nosso capítulo, ou do episódio que fala sobre família e casa. Yes. A outra questão que vem a seguir é, o que é que a família te ensinou fora do púlpito? A família me ensinou, Tem ensinado até agora. sabe, me ensinou a lutar. Me ensinou que as pessoas não vão fazer por ti se tu não fazer. A família me ensina, de fato, que o que as pessoas nos vejam do outro lado é diferente daquilo que nós somos dentro de casa. Várias vezes eu vindo para casa, minha esposa sempre diz, com a minha família sempre à mesa e como desse tem sido uma bênção pela graça de Deus, e Deus me tem ensinado toda essa luta. E eu digo aos meus amigos, aliás, as pessoas que me vão conhecendo atualmente como pastor, eu sempre digo, eu não sou pastor, não sou o acaso por ser pastor. Eu sou o acaso antes de ser pastor. Já era conhecido. Se eu sair fora do público, eu não é essa casa. Vou continuar a ser essa pessoa. Vou continuar a exercer o ministério, né, da palavra, né, no exercício da palavra. Então, não sou feito, né, não sou conhecido apenas. Falo apenas porque eu decidi não fazer, né, mas se precisam ter noção. Porque eu penso que a bênção do povo está nisso. Está o quanto você serve o teu pastor, o quanto você se doa. Então, esse é exatamente esse tipo de pessoa Que eu não sou a casa. exatamente. Ok, eu vou pular por conta do tempo. Já se vai embora. Mas vamos pular para alguma questão que eu vejo que é necessária. Por
conta daquilo não. E, então logo ele veio, sentei com ele num lugar e ele me contou de tudo que ele fez por mim. E eu olhei para e veio a memória tudo que ele fez. E eu comecei a botar lágrimas porque veio a memória mesmo toda a vida que fizemos. Eu comecei a botar lágrimas. Então eu sou essa pessoa que tem fragilidade também, sinto dor, nem mágoa, fico chateado. Mas esse é o outro lado que as pessoas não sabem que eu passo também. E provavelmente porque às vezes, como diz a Bíblia, eu fraco sou forte. E muitas vezes nós também devemos demonstrar essa força por conta de algo, para não enfraquecer os outros, né? Dado às agendas, dado ao ministério, entregue para o povo, perco tempo, né, de estar com a minha família para estar com a igreja. Eu estou a escrever um livro, por exemplo, com o título A Pobre Família do Pastor. Por conta mesmo disso, muitas vezes, eu tive de compreender determinadas personalidades, tive de amar pessoas que não me amam, e eu sabendo que não é fácil, porque você tem que entender que você realmente foi chamado. Você foi chamado para o trabalho. Você tem de orar a Deus para que o Senhor te dê graça de olhar aquilo com muita naturalidade, de trabalhar e não perder foco, principalmente, porque uma das coisas que isso nos faz, às vezes, é perder o foco. E isso que Satanás muitas vezes quer trabalhar esse tempo. Eu já tive muito orgulho do pastorado desse trabalho. Preciso sair, talvez começar um outro caminho ou uma outra coisa, do que ficar aqui. Olha só, deixa-me ser verdade. Eu estou a dirigir um trabalho, comecei a dirigir. Eu liderei juventude. Eu liderei a juventude na direção durante 9 anos. Na igreja onde eu comecei, 9 anos. Foi um sucesso, uma coisa extraordinária. Na juventude, minha igreja era muito conhecida e fazíamos uma atividade lá, louvor, adoração e palavra. Só que, graças a Deus, ele deixa escrito isso na sua agenda. Ele escreve isso na sua agenda. E quando soube um outro pastor, ele vai fazendo a distribuição e veja a agenda do pastor, estava escrito isso. Quando ele me chama para fazer parte do seu elenco, eu disse, não, eu já tinha pedido ao pastor que eu queria fazer, mas vou fazer uma outra coisa. Então, vê onde eu posso estar. E aí ele pediu também, não, fica mais um tempo, os jovens te amam. Então, tu tem de ficar mais aí. Fiquei, mas depois chega um momento que a sede começou a me apertar. Aí já não tinha como. Graças a Deus chegou esse momento em que a sede passou a me apertar e fiquei. Mas quando eu começo a liderar a igreja, aí eu entro para uma outra fase. Liderei uma congregação quase por 5 anos, 4 anos e meio. Liderei, foi um sucesso extraordinário. Nós lideramos uma pouca pessoa que cresceu de forma extraordinária e alegrou o coração do nosso líder. Porque eu penso isso, né? Quando te dá uma responsabilidade, você tem de alegrar a Deus e aquele a quem te colocou lá. Tem de alegrar isso. Isso alegrou o coração do nosso líder. E fez com que ele me mandasse na igreja que eu estou agora a dirigir. Né? Falou a Cássio vai para lá. Tudo foi um consenso da liderança toda a nível da nossa igreja. E nós fomos para lá. Fomos para lá. Estamos a desenvolver o trabalho. Mas ao desenvolver, eu comecei a compreender um outro prisma da liderança. Comecei a viver uma outra realidade da liderança, que eu penso que Deus também me tem permitido viver essa maneira diferente da liderança. Então, eu comecei a olhar para tudo aquilo e falei, uau, muito antagonismo, muita contrariedade, não é assim, mas não é assim. E isso tudo, fui vivendo, eu cheguei eu preciso abandonar isso. Eu preciso tomar outro rumo. E eu preciso me afastar disso, né? Porque eu não posso viver em meio a essas questões antagônicas que Paulo fala não são abonatório à fé cristã. E aí eu preciso sair desse ciclo que não nos ajuda e às vezes
nos fazem tirar tempo de oração, de leitura da palavra, para pensar na vida das pessoas, pensar nos problemas mínimos, né, de situações que você poderia próprio resolver e eu tenho que dar esclarecimento, por causa de uma questão mínima. Então, toda essa situação à volta Penso. Já agora estamos no capítulo final. Queríamos então solicitar as breves considerações por parte do nosso pastor. Primeiro agradecer por terem então aceito o nosso convite. Vemos que está acompanhando-nos aqui, se puder apresentar o. eu também quero agradecer a oportunidade que me dão de estar aqui. Eu estou agradecido. Minha oração é que vocês cresçam, se envolvam e se tornem notórios. Eu penso, deixo aqui o meu conselho. Eu aprendo isso com Paulo, quando Paulo fala a Timóteo, dedica-te nessas coisas. E o teu crescimento será visível. Já deu para dar conta da sua personalidade. Tem sido uma coisa muito bonita. Depois tem também o cooperador da igreja, dedicado ao trabalho da igreja, à organização da igreja. Um homem disponível para poder fazer a sua parte naquilo que é a organização da igreja. Então, são jovens que nos acompanham e são jovens disponíveis, dedicados ao trabalho. Então, eu me sinto agradecido e agradecer por eles também fazerem parte desse momento. Não seria possível. Bom, para terminar este episódio, nós temos por regra da casa ofertarmos uma t-shirt com o nosso logotipo. Se bem que esta aqui tem o logotipo, mas também tem uma atividade, ou seja, o tema da atividade que está prestes a se realizar. Nós tivemos uma live de adoração há bem pouco tempo, onde o intuito foi arrecadarmos meios que aplainarmos por conta da nossa agenda, que você não vai perder, tem tantos vídeos que estão por vir. O próximo episódio não será simplesmente entrevista, mas ela vai ser debate. Então fique presente, fique conosco, conecte-se às nossas páginas, todas as informações necessárias vamos fazer passar a partir das nossas páginas oficiais, que é o Facebook Homens da Forja, YouTube Homens da Forja e o TikTok também Homens da Forja.